história diversas vezes, né? Mas eu acho que o que tem acontecido nos últimos dias no Brasil altera a conjuntura política e reabre todos esses debates. A constatação de que o sistema político brasileiro faliu, a meu ver, está correta. Eu já digo isso há algum tempo. Agora, a maneira de se contrapor a isso deve ser objeto de um amplo debate. Eu acho que nós não devemos abandonar a política, né? Os homens de bem, os patriotas, as pessoas de boa índole, né, não devem abandonar a política. Agora, eu compreendo que surjam esses grupos, né? Eu acho que daqui para frente cresce a responsabilidade das manifestações. Eu concordo com você que uma visão de desorganização não é correta, é outra forma de organização. Agora, eu lembro que em 68, nas nossas manifestações, nós tínhamos grupos organizados de segurança que impediam, por exemplo, vandalismos, entendeu? Contra alvos que não tinham nada a ver com a nossa luta. Então, talvez o movimento tenha que dar um passo à frente e se organizar também, fazer uma pressão moral para que esses grupos não sejam instrumentalizados pela direita. Sem sombra de dúvida, porque também, do mesmo modo que na concepção, talvez, desses grupos, excluindo aí a possibilidade de infiltração, o enfrentamento educativo, para a direita, isso pode ser uma oportunidade muito grande de recrudescer justamente ações repressivas que não interessam a ninguém. Agora, para essa turma, a verdadeira política é esse processo de enfrentamento. Você se referiu que a gente não deve se afastar da política. O problema é que muitos defendem que a única política possível é o enfrentamento. Mas o movimento tem que ter clareza do seguinte: é preciso disputar a opinião pública. E essa opinião pública é formada por milhões de pessoas, muitas milhões de pessoas. Se o movimento se descola da opinião pública, ou se ele adota práticas que fazem com que a opinião pública o hostilize, né, ele perde força. E perde força com muita rapidez. Então, há nessas situações uma disputa pela opinião pública que tem muito peso. Né? Eu acho, por exemplo, que a reação da polícia de São Paulo, alguns dias atrás, né, aquela reação covarde, atirando bala de borracha no rosto das pessoas, é antes de tudo uma reação burra. Quer dizer, além de ser covarde, além de ser inaceitável, além de ser antidemocrática, é burra. Porque nessa disputa pela opinião pública, né, quem perder a opinião pública perde a parada. Né? É preciso ganhar a opinião pública, é preciso dialogar com ela de alguma maneira, por atos, por palavras de ordem, por comportamentos, né, para garantir que a maioria da população, que evidentemente não está nas passeatas, né, e muitas vezes até se sente incomodada com o trânsito, etc., mesmo assim apoia o movimento. Isso é que vai definir o futuro do movimento. Me parece que o pano de fundo de todo esse processo é uma chamada crise de representação e falência da política. Me parece claro, inclusive, quando você coloca essa frustração com o processo político dos últimos anos no país. Mas há também a crise econômica, César Benjamin. Como é que você vê a combinação desses dois fatores e, principalmente, como que você vê a possibilidade de respostas que venham da sociedade para a crise econômica, que é reflexo das opções que o Brasil vem fazendo nos últimos 20 anos. Você tem esperança de que um debate mais substantivo sobre alternativas à crise surja, inclusive nesse cenário que se avizinha da eleição presidencial de 2014? Olha, eu espero que surja, porque, a meu ver, a economia brasileira está passando por uma inflexão negativa. Né? O cenário internacional, que foi muito favorável ao Brasil nos últimos anos, começa a ficar desfavorável, e nós temos uma extraordinária vulnerabilidade. Nós somos um país que não tem autonomia decisória. Nós somos um país que é extremamente sensível às mudanças de cenário internacional. Né? Eu acho que a crise que está a economia brasileira
mostra um conjunto de indicadores nesse momento de uma evolução desfavorável. As contas externas estão se desequilibrando com muita rapidez, né? O governo insiste no mesmo modelinho, que é crédito e consumo individual. Crédito e consumo individual, quando o nível de endividamento das famílias já está muito alto e o consumo individual já não tem condições de alavancar, né, a economia, o governo não tem capacidade. O que as pessoas estão querendo nas ruas? Educação, saúde e transporte. As pessoas não estão lá para comprar uma televisão de LED a mais, para comprar um forno de micro-ondas. Educação, saúde e transportes são consumo coletivo, são instituições de consumo coletivo. E nisso, o governo do PT nos últimos 12 anos foi um fiasco total, né? Saneamento, essas grandes questões. E eu vejo o governo Dilma insistindo num modelo que já parou de funcionar, né? Então, eu acho que há uma convergência entre uma crise econômica que está aí ganhando forma, né, e que talvez, inclusive, se explicite até 2014, e esse basta que a juventude está dando nessa maneira hipócrita, cínica de fazer política que foi escancarada no Brasil nos últimos anos. Agora, se em relação à crise política, esse vigor, especialmente da contestação juvenil, de alguma maneira nos dá esperança, em relação à crise econômica, me parece que nós estamos muito mal parados. Porque, na verdade, no mundo da política formal, existe uma espécie de estagnação completa, inclusive intelectual. A academia, de alguma maneira, foi arrastada também por esse processo de cooptação. Nós observamos mais do mesmo. Da onde surgiria, por exemplo, no seu ponto de vista, algum tipo de formulação que pudesse embalar os nossos sonhos para um projeto alternativo de país? Olha, talvez a gente não consiga ver agora, mas eu acho que quando a necessidade se impõe, né, as coisas começam a surgir, começam a aparecer. A história é feita assim, a história não é feita de maneira planejada, tudo muito certinho, tudo no tempo certo. A história é feita aos trancos e barrancos, né? E eu acho que se imporá, daqui para 2014, um grande debate sobre um projeto nacional. E, como eu já te falei, não vejo no sistema político atual nada que possa responder a essa demanda. Então, caberá a nós criarmos as condições para que isso ocorra, né? Eu espero que a sociedade brasileira ainda tenha forças, né, pessoas, grupos, até partidos que tenham grandeza e capacidade de voltar a fazer a grande política, que é a política ligada aos interesses da nação. A política que constrói o futuro, a política que olha para frente, para 30 anos na frente, e não essa pequena política em que nós estamos imersos. César Benjamin, te agradeço muito você abrir as entrevistas aqui do Faixa Livre num dia como o de hoje e te desejo um bom trabalho, um forte abraço. Abraço, Paulo. Obrigado. Conversamos com César Benjamin. César Benjamin é editor, um militante social desde o final dos anos 60. Pegou em armas contra a ditadura, pagou caro por isso. Na volta ao Brasil, se integrou ao movimento que veio a fundar o Partido dos Trabalhadores. Desse partido, depois de muito trabalho, acabou saindo em 1995, justamente por já ter percebido naquele ano, vamos dizer, os embriões de uma crise